Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o nosso jovem ADCiano Rodolfo Florentino. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Elmair, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa conversa. Com certeza, Rodolfo. Rodolfo, nosso programa, como bem diz, Conexão com Valores, diz respeito às conexões pessoais, sociais que facilitam o nosso desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna que facilitam esse desempenho. O convite que eu te faço é que você conte aqui ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Rodolfo, a sua ambiência dentro da sua casa, a sua relação com os amigos na juventude, o momento em que você tem o insight de um olhar pela profissão da arquitetura e também o desempenho da sua atividade como um empreendedor na nossa cidade do Rio de Janeiro. Bacana. Olha, eu sou um filho caçula, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas e aí com isso, né, acho que acaba vindo um pouco mais de cobrança, né? Porque são duas mulheres e eu mais novo. E meus pais, né, sempre foram muito rigorosos com relação à escola, notas, né? E eu acho que eu sempre tive muitos desafios desde sempre, né? Eu sempre procurei fazer prova para bolsa na escola. Então, e eu também acabei tendo duas irmãs muito aplicadas, né? Com notas muito altas. Então isso aumentava mais a pressão sobre mim, né? E eu acho que um primeiro grande desafio que eu tive nessa fase, né, de adolescência e mais jovem foi justamente o fato das minhas irmãs todas ingressarem na UFRJ com boas notas e tudo mais. E eu tinha um pouco dessa obrigação, né? Os olhos dos meus pais ali, né? Agora o Rodolfo chegou a vez dele passar também. E essa fase adolescente você acaba não ficando assim tão empenhado na escola ali com 15, 16, 14 anos. Onde você estudou aqui no Rio, Rodolfo? Eu estudei na rede GPI, Sim. Colégio GPI. E aí, para fazer o meu ano de vestibular, eu realmente virei a chave, né? Aceitei isso como um desafio ali, né? De, poxa, eu também vou conseguir igual as minhas irmãs. E acabei ingressando na UFRJ e dentro da própria universidade encarei outros desafios também, né? Eu me candidatei a estudar na Universidade Politécnica de Madrid, que é como se fosse uma UFRJ, só que lá da Espanha, né? Então é a maior universidade, né? Com os arquitetos mais conhecidos, mais importantes. E aí eu pude realizar um pouco desse sonho pessoal, né? Que era ser aluno de um grande arquiteto europeu, né? E aí eu fui aluno da professora Blanca Geo. Foi muito bacana, muito criativa, foi uma experiência super bacana ali nessa minha trajetória universitária. E aí voltando da Espanha que eu comecei a me deparar um pouco mais com esse mundo empreendedor, né? E a sua graduação é espanhola ou é na UFRJ? Eu me graduei aqui na UFRJ. Sim. E vendo fotos aí em comum, vi que o Vinícius Sá, amigo, filho do Marco, estudou contigo. Vinícius também vai ser bem-vindo aqui quando quiser ser entrevistado aqui no Conexão com Valores. Rodolfo, nos conhecemos recentemente num encontro aqui do BRICS e a mútua simpatia, creio que se estabeleceu. Você aceitou o nosso convite para poder ingressar no movimento da Uniapac ADCE, também da ADCE Jovem, e a gente estreitando o relacionamento, a gente conversa e te identifica como também um grande entusiasta desse movimento do Reviver Centro. Conta um pouco para a gente desse seu olhar sobre esse procedimento que acontece
do ponto de vista imobiliário aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade? Eu acho muito boa a iniciativa, né? Porque a gente, enquanto acadêmico, né, a gente vê vários casos, iniciativas, né? A gente tem um caso de Barcelona, de Londres, de Roterdã, e o Rio de Janeiro tinha uma configuração muito semelhante, né, aos casos reais dessas cidades. E dentro disso, a gente viu que o plano, né, acabou sendo adiado um pouquinho, mas agora ele já se torna real, né? Então a gente está vendo as consequências positivas do Reviver Centro. A gente está vendo o Porto Maravilha se consolidando, né? Os empreendimentos sendo lançados, sendo vendidos, e toda essa conexão urbana acontecendo, né? Eu até olhei uma notícia hoje de manhã que iam criar uma ciclovia conectando o Porto Maravilha até o Largo da Carioca, né? E eu acho isso fundamental, porque dessas cidades todas, na época que eu morei na Europa, eu cheguei a visitar algumas, e eu cheguei a fazer essa experiência em Roterdã, né, de realmente pegar uma bicicleta da parte mais antiga, né, o downtown, e ir até a cidade, a parte nova construída, que seria uma analogia o centro, né, e o Porto Maravilha, e realmente você ter essa fluidez de um lado para o outro, né, por mais que um, né, seja algo super novo, construído, mais high-tech, e o outro seja uma parte histórica, antiga, ter essa conexão entre os dois lados eu acho fundamental, e isso está no planejamento, isso está sendo executado. Então eu acho que tem tudo para ser algo muito bom para a cidade do Rio de Janeiro, e a gente já está começando a enxergar os primeiros passos acontecendo. Rodolfo, o primeiro escritório da minha empresa foi no edifício Cândido Mendes. Depois a gente foi para Ipanema. Quando eu me mudei para Barra, eu talvez tenha ficado assim uns 5 anos sem botar o pé na cidade. E após pandemia, nos trouxe esse revival. Hoje em dia eu praticamente diariamente estou pela cidade, encontro muitos amigos. O próprio metrô é um exercício de networking. Sim. E caminhando, eu caminho muito pelo centro, percebo essa instalação de ciclofaixas por quase todo o centro da cidade, tudo muito bem sinalizado, e dizem até que o centro, se comparado com os demais bairros da cidade, talvez tenha o maior IDH de todos, porque aqui a gente tem de tudo, tem VLT, tem aeroporto, tem porto, tem tudo aqui a serviço. E Rodolfo, vejo que você, nesse seu olhar empreendedor, você concebe plataformas como a Living Rio, a Advestors e a Arcplace ultimamente, todas elas com muito êxito. A gente vê os números aí e percebe que você tem sacações que conseguem mobilizar multidões. Conta um pouco pra gente sobre essa gênese dessas empresas que você atua na liderança. Com certeza. A Advestor, ela é 100% voltado para o mercado imobiliário, né? Então a gente junta investidores para projetos de construção ou de reforma, e isso está muito voltado a muito estudo, muita análise, de descobrir, encontrar boas oportunidades em localizações, né, que tenham propensão de valorização. E até nesse ponto eu reforço bastante o centro do Rio, né, que é realmente um lugar muito bom, que está com 1 metro quadrado assim, muito defasado, né? Até nos bastidores a gente estava conversando um pouco, né, o metro quadrado para você construir alguma coisa, né, em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, e às vezes o metro quadrado de uma sala no Rio de Janeiro, você vê que tá muito defasado o comparativo, né? Então esse metro quadrado do centro tende a corrigir e voltar para o patamar assim, normal, né, aceitável, e posterior a isso ele realmente galgar valores muito maiores, que é o centro de uma ex-capital, né, do
do nosso país, né? Então tem uma grande pluralidade cultural, né? Muita infraestrutura, então tem tudo para funcionar muito bem, né? Então a Advestor ela acaba atuando no centro e na zona sul do Rio de Janeiro, né? Comprando imóveis, reformando e vendendo, ou com projetos de aluguel por temporada também, né? Durante um período de 2 a 3 anos. Isso é um ponto positivo do Rio de Janeiro, né? A gente vê que o turismo está bem consolidado, né? A gente tem anos consecutivos de bons números para o turismo, né? Acho que o carioca voltou a ver circulando isso, né? Muita gente falando inglês nas ruas, falando espanhol nas ruas, e é super positivo que a cidade tenha, né, essa ênfase no turismo também. A gente pode notar também um turismo de trabalho, né? Graças ao setor óleo e gás, né, que está também super bem aqui no nosso estado. Então a atividade turística, tanto de lazer quanto de trabalho, tem funcionado muito bem, e para investidores que estão atentos nesse mercado, eu acho o Rio de Janeiro, o centro, né, e a Zona Sul, ótimas pedidas aí para projetos. Pegando um gancho aí dessa sua informação da defasagem, a gente vê que esses estúdios que estão sendo aí entregues à população, aqui no centro você consegue ainda comprar um por 330 mil no lançamento, e a mesma metragem quadrada de um similar em Ipanema, por exemplo, já é 1.200.000. É a mesma coisa, tão próximos, e o centro com essa característica de ser um hub, né? Você em 5 minutos você está em qualquer lugar, porque as vias facilitam essa conexão. Conta pra gente também um pouquinho da ArcPlace, que tem a ver aí com a tua profissão. A ArcPlace é uma plataforma que ela une arquitetos e clientes. Então, né, você que é arquiteto, paisagista, decorador, né, e todas as variáveis desse mercado, buscando um cliente, vale super a pena se cadastrar na plataforma. E você também que está buscando reformar o seu apartamento, construir uma casa ou fazer algum tipo de serviço, eu acho que ela é super importante para você comparar orçamentos, para você verificar a qualidade dos arquitetos, porque é tudo bem visível, bem claro dentro da plataforma, e a gente traz esse mercado para um mundo digital, né? Que hoje em dia é o caminho. Funciona muito de boca a boca, mas o mundo digital você consegue mais opções, mais comparativos, às vezes um preço melhor, um serviço melhor, graças a essa pluralidade do mercado digital. Quer deixar aí a indicação de como o nosso público ouvinte possa acessar essas plataformas? Claro. O site da Advestor é advestor.com.br, e o site da ArcPlace é arcsplace.com.br. O Arcs é ARCHSPLACE. Advestor uma e ArcPlace a outra. Rodolfo, com toda essa movimentação aí que a gente percebe você na gestão, de manhã quando a gente olha para o teu Instagram, os seus stories tem sempre mostrando o seu pé na água e com paisagem linda lá das Ilhas Cagarras, mostrando Ipanema de longe, na prática da canoagem havaiana. Conta pra gente um pouco desse seu lado esportista e a vibe dessa prática. Olha, eu de antemão já super convido todos que queiram, né, conhecer um pouco mais desse esporte, né? É um esporte havaiano, tahitiano, né, que é uma canoa com 6 pessoas ali, uma remada frontal. Além de ser um esporte bacana, é super bonito, né? Porque a gente é abençoado por Deus, tem essa natureza maravilhosa que a gente muitas vezes vê de alguns pontos altos, né? Algumas pedras, alguns apartamentos, mas você vendo do mar é realmente muito diferente, né? Muito bonito. E isso às vezes um pôr do sol do mar, um nascer do sol do mar, você poder ver o Pão de Açúcar de outros ângulos, né? Você vê o Dois Irmãos de outros ângulos, é muito bacana.
Eu acabei entrando no esporte porque eu acredito que é bom, né, tanto para o corpo quanto para a mente, né? Às vezes o dia a dia de um empresário ele é um pouco maçante, estressante, e você ter um esporte para equilibrar é fundamental, eu acho, para a saúde do corpo e da mente. Eu inicialmente ia mais por prazer, né, lá no Clube Rio Var, do qual eu faço parte, que fica na Praia da Urca. E depois de um certo período me convidaram para a equipe. E aí depois que eu entrei para a equipe eu senti que é aquele perfil mais atleta, né? Então você tem os treinos, você tem aquela rotina. Acho que é por isso que você me vê sempre, porque eu acabei entrando para esse lado, então não posso faltar o treino. Mas eu faço tudo com um prazer enorme, é divertido, é bonito. É um tipo de paisagem que vai ficar na minha memória pro resto da vida, né? Você realmente tá ali no meio da Praia do Flamengo, ou cruzando para Niterói, né? Já fui para Itaipu, Piratininga. E passa pela boca da Bahia com a canoa? Sim, a gente passa pela boca da Bahia com Mexe a canoa. muito? Depende do dia, né? Depende ali, lua cheia em geral, né? O mar fica um pouco mais agitado, depende um pouco dos ventos também, né? Às vezes tem umas combinações mais perigosas, entre aspas, ali, né? Que tá com a onda grande, tá ventando muito, mas é bem bonito o cenário, tanto Rio quanto Niterói. Do Rio você olhar Niterói, de Niterói você olhar o Rio, é bem bacana. E aí a gente vai ter o campeonato estadual no começo de novembro, né? Então eu vou participar e vai ser em Niterói. Bacana. Eu tenho na minha memória afetiva, eu passei a minha lua de mel no Tahiti. E em Bora Bora, no hotel, eles ofereciam uma cerimônia de casamento, um adivinho, os noivos e todo assim, um aparato de canoas chegando até a praia para poder fazer aquela cerimônia na praia. Olha só que bacana, hein? Então a gente percebe, vem esse link. Rodolfo, você é jovem associado da nossa DCE e já dá para sentir um pouco do nosso movimento da evangelização no meio do trabalho, as conexões institucionais que a gente faz para poder viabilizar espaço para que vocês possam se desenvolver também. O convite que eu te faço é que nesse período que você já está conosco, você possa externar o seu olhar em relação a esse movimento e mesmo realizar um convite ao seu networking para que as pessoas possam dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, que é o ADCRI, o nosso Facebook, o ADCRJ. Esses nossos programas estão no YouTube. Todos os dias nós temos conteúdo compartilhado. Fica à vontade aí. Com certeza. Eu super valido e convido a todos que estão assistindo a gente aqui a poder fazer parte, né? É um grupo com valores, né? Que isso é muito importante para a gente no meio empresarial, né? Com quem você se associa, com quem você faz negócio, quem são seus prestadores de serviço. Eu acho super importante dentro desse meio, né? Você realmente ter esse ciclo, né? Essa teia de pessoas com os mesmos valores. Ainda mais dentro desse ambiente da possibilidade de fazer negócios, eu acho que é super importante e produtivo, tanto para a visão de um executivo, de um dirigente, quanto de um empresário, de quem está à frente de uma empresa. Então sejam muito bem-vindos, e quem não faz parte, eu super convido, porque vale muito a pena. Rodolfo, satisfação enorme ter você conosco aqui. Obrigado por sua disponibilidade. Parabéns aí pelo seu desempenho. Desejando sucesso. O Conexão com Valores sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima.